fim de um relacionamento é, sem dúvida, uma das experiências mais dolorosas e desafiadoras pela qual podemos passar. Sentimos a perda de algo que estava enraizado em nossa vida, como se parte de nós tivesse sido arrancada. O coração se enche de tristeza. O futuro parece incerto e a dor emocional é constante. Mas por mais difícil que seja, o fim de um relacionamento oferece uma oportunidade única para reflexão e crescimento. A filosofia estoica, que é conhecida por sua abordagem racional e controlada das emoções, pode nos ensinar uma maneira eficaz de lidar com essa dor. Ao invés de sucumbir à tristeza ou à raiva, os estoicos nos convidam a refletir sobre o que podemos controlar nesse processo. Não podemos controlar a outra pessoa, nem os sentimentos que surgem, mas temos total controle sobre nossas reações. Isso não significa ignorar ou suprimir a dor, mas entender que nossas emoções não definem nossa identidade. Para os estoicos, a verdadeira felicidade vem de viver de acordo com a razão e aceitar aquilo que não podemos mudar. Isso nos ajuda a ganhar uma nova perspectiva sobre o término. Ao invés de nos focarmos no que foi perdido, podemos aprender a focar no que ainda temos e no que podemos controlar em nossa vida daqui para frente. O término de um relacionamento pode ser um marco que, se bem aproveitado, nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos e nos ajuda a nos preparar para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente. Estou pronto para minha transformação. Quando nos deparamos com o fim de uma relação, a primeira coisa que surge é a sensação de vazio. Tudo que parecia certo, que preenchia nossa vida, agora parece ausente. Mas é nesse vazio que surge a maior oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Para os estoicos, o vazio não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido. Eles acreditavam que, ao remover as distrações externas, como os relacionamentos e as possessões, somos forçados a olhar para dentro e entender quem realmente somos. Esse processo não é fácil, mas é essencial. A dor do término, quando vista sob a ótica estoica, pode ser encarada como um momento de renovação. O grande desafio está em como reagimos a essa dor. Em vez de deixar que ela nos defina, podemos usar essa dor como um combustível para nos tornarmos mais fortes e mais conscientes de nosso próprio poder interior. Esse é um dos maiores ensinamentos de figuras como Epicteto e Sêneca. Não é o que nos acontece que nos define, mas sim como reagimos ao que nos acontece. Epicteto, por exemplo, nos lembra que não são as coisas que nos acontecem que nos afligem, mas sim nossas opiniões sobre elas. Isso significa que a maneira como interpretamos o fim do relacionamento tem um impacto direto sobre nossa felicidade. Se decidirmos ver isso como uma oportunidade para reavaliar nossa vida, nossas escolhas e nossos desejos, podemos sair dessa experiência mais sábios, mais fortes e mais alinhados com nosso verdadeiro eu. A chave aqui é praticar o desapego. Isso não significa que devemos abandonar nossos sentimentos ou esquecer o que vivemos, mas sim que devemos entender que nossa paz interior não depende do que foi perdido, mas sim do que escolhemos manter dentro de nós. A vida continuará a seguir seu curso, e o que realmente importa é como escolhemos reagir. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente. Eu estou pronto para ser mais forte. Uma das maiores lições que a filosofia estoica nos ensina é sobre o controle da mente. Quando passamos por um término, a nossa mente tende a se encher de pensamentos negativos, dúvidas e perguntas sem resposta. Por que isso aconteceu comigo? Eu poderia ter feito algo diferente? Eu nunca vou ser feliz novamente? Esses pensamentos nos envolvem e nos consumem, criando um ciclo de sofrimento que muitas vezes não tem fim.
No entanto, os estoicos nos oferecem uma chave para quebrar esse ciclo: a prática do controle mental. Para os estoicos, a mente é o campo de batalha. Eles acreditavam que, embora não possamos controlar os eventos que acontecem em nossa vida, podemos controlar nossa reação a eles. Isso significa que, ao invés de permitir que nossos pensamentos nos arrastem para um lugar de sofrimento constante, podemos escolher como reagir a eles. A maneira de praticar isso é simples, mas desafiadora. Observar seus pensamentos sem se identificar com eles. A dor que sentimos após o término é real, mas nossos pensamentos sobre essa dor nem sempre refletem a realidade. Eles podem ser distorcidos por nossas emoções, criando uma percepção errada da situação. Quando conseguimos observar esses pensamentos sem nos deixar dominar por eles, começamos a ganhar controle sobre nossa mente. Uma prática recomendada pelos estoicos é a de filtrar nossos pensamentos. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Ou, ainda melhor, isso é útil? Muitas vezes, nossa mente nos leva a rumos que não servem ao nosso bem-estar. Ao questionar nossos próprios pensamentos, podemos escolher focar no que realmente importa e nos libertar das correntes do sofrimento desnecessário. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: eu sou o mestre da minha mente. Após o término de um relacionamento, é comum que surjam sentimentos de raiva e frustração, principalmente quando não entendemos o porquê das coisas acontecerem. Muitas vezes, tentamos buscar explicações e respostas do outro, o que nos mantém presos no passado e impossibilita a cura. Mas o que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira liberdade emocional está em deixar ir o que não podemos controlar. A raiva, embora natural, se torna um peso desnecessário quando nos apegamos a ela. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que a raiva é como uma chama que destrói a própria fonte. Quando nos agarramos à raiva, estamos apenas alimentando a dor e não a cura. Em vez de focar no outro, em suas falhas ou erros, devemos nos voltar para dentro de nós mesmos e aprender a liberar essa energia de maneira construtiva. Para os estoicos, a prática de perdão não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos. O perdão é uma forma de libertação interior. Ao perdoarmos, não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas estamos dizendo que não queremos mais que a dor controle nossa vida. É um ato de autocompaixão, de reconhecimento de que merecemos paz e que nossa felicidade não deve ser refém de outra pessoa. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: eu sou livre da raiva. É normal que, após o término de um relacionamento, nos peguemos idealizando o que vivemos, especialmente nos momentos de dor. Tendemos a lembrar das partes boas, dos momentos felizes e de tudo o que perdemos. Esse é um reflexo natural da nossa mente, que busca conforto nas memórias agradáveis. No entanto, é importante lembrar que a realidade de qualquer relacionamento não é feita apenas de momentos bons. E é aqui que a filosofia estoica entra em cena para nos ajudar a lidar com a dor do idealismo. Os estoicos nos ensinam a arte de ver as coisas como elas realmente são, e não como gostaríamos que fossem. Epicteto, por exemplo, dizia que não são as coisas que nos afligem, mas nossas opiniões sobre elas. Isso significa que, ao invés de nos apegar à idealização de um amor perfeito ou a uma relação que só existiu na nossa mente, devemos aceitar a realidade do que realmente foi. As relações, como qualquer outro aspecto da vida, são compostas de altos e baixos, de imperfeições e desafios. Ao aceitar essa verdade, podemos começar a libertar nossa mente do sofrimento causado pela idealização do que não pode mais ser.
Isso não significa que devemos ignorar ou desvalorizar os bons momentos, mas sim que devemos reconhecê-los por aquilo que foram, sem deixá-los definir nossa felicidade futura. A aceitação plena é um dos maiores ensinamentos dos estoicos. Viver de acordo com o que é real e não com o que desejamos que fosse. Além disso, ao olhar para o relacionamento com uma visão mais clara e honesta, podemos aprender a não nos perder em expectativas irreais para o futuro. Cada fim de relacionamento traz consigo lições que, se bem aproveitadas, nos ajudam a tomar decisões mais sábias e alinhadas com o que realmente queremos da vida. Isso nos prepara para novos capítulos, mais ricos e mais profundos, pois já não estamos mais cegos pelas ilusões do passado. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente. Estou pronto para viver a verdade. Outro ponto crucial, quando falamos sobre o término de um relacionamento, é a necessidade de aprender a nos reerguer. Depois da dor, do luto e da idealização, a pergunta que surge é: como seguir em frente? E é aqui que a filosofia estoica nos oferece uma solução poderosa, que é a prática da resiliência. Os estoicos acreditavam que o sofrimento é inevitável, mas também acreditavam que temos a capacidade de responder a ele de uma maneira que nos fortaleça. Em vez de nos afundarmos na tristeza ou em um sentimento de impotência, os estoicos nos convidam a desenvolver uma postura de resistência e perseverança. A verdadeira força está em nos levantarmos, não importando quantas vezes a vida nos derrube. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que a adversidade é a escola da virtude. Quando enfrentamos desafios, como o fim de um relacionamento, estamos sendo testados em nossa capacidade de manter a compostura, de preservar nosso caráter e de aprender com a experiência. A adversidade, quando abordada de forma correta, não é uma inimiga, mas uma aliada que nos ensina a ser mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios futuros. Mas como podemos aplicar essa resiliência na prática? A primeira coisa é aceitar que a dor faz parte do processo, mas não nos permite ser dominados por ela. A segunda é reconhecer que temos o poder de recomeçar. A cada dia, temos a chance de mudar, de buscar novos caminhos e de aprender a nos reconstruir. Os estoicos nos incentivam a viver no presente, sem nos perdermos no que aconteceu, mas com os olhos voltados para o que podemos fazer agora para nos tornar melhores. Quando passamos a entender que a dor é temporária e que ela não define quem somos, começamos a dar espaço para novas oportunidades e novos desafios. Esse é o momento de realmente praticar a resiliência e nos lembrarmos de que sempre podemos recomeçar. Não importa a fase da vida em que estamos. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente. Eu sou mais forte do que qualquer desafio. À medida que seguimos em frente após um término, um dos maiores desafios que enfrentamos é o medo de ficar sozinho. A solidão, que muitas vezes parece insuportável, surge como uma sombra que nos persegue. Esse sentimento é amplificado quando acreditamos que precisamos de outra pessoa para nos completar, para encontrar a felicidade. Mas os estoicos têm uma visão radicalmente diferente sobre a solidão. Ela não é algo a ser temido, mas algo a ser abraçado. Para os estoicos, a verdadeira felicidade vem de dentro de nós mesmos e não da dependência de outro ser humano. Epicteto nos ensina que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Isso significa que, mesmo que um relacionamento tenha chegado ao fim, nossa felicidade e nosso senso de valor não devem depender disso. Podemos encontrar contentamento e paz dentro de nossa própria alma, sem a necessidade de validarmos nossa existência através de outra pessoa. O medo da solidão, portanto, nasce de uma compreensão equivocada da verdadeira liberdade.
Quando nos damos conta de que podemos ser completos por nós mesmos, a solidão deixa de ser um fardo e passa a ser uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. Isso nos permite, por fim, ver que o amor próprio é a base para qualquer relacionamento saudável que possa surgir no futuro. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, acreditavam que a solidão é uma parte natural da vida e deve ser aproveitada. Ao abraçarmos a solidão de maneira positiva, começamos a construir nossa força interna. Esse é o momento de nos reconectarmos com nós mesmos, de redescobrir nossas paixões, nossos interesses e o que realmente importa para nós. E no processo, aprendemos a estar em paz, independentemente da presença de outra pessoa. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: "Eu sou suficiente". Em muitos casos, após o fim de um relacionamento, a sensação de fracasso pode nos assombrar. Nos perguntamos se fizemos algo errado, se poderíamos ter feito mais, ou até mesmo se somos indignos de amor. Esse é um dos maiores obstáculos emocionais que enfrentamos, e é aqui que a filosofia estoica oferece uma perspectiva transformadora. Os estoicos nos ensinam que o fracasso não é algo a ser temido ou evitado, mas algo a ser compreendido. Para eles, o fracasso não é um reflexo de quem somos, mas uma parte do processo de aprendizado. Sêneca afirmava que a maior riqueza é viver com pouco e viver com sabedoria. Isso nos lembra que não é o quanto temos ou o quanto conseguimos, mas o quanto aprendemos com as experiências que realmente conta. Quando vemos o fim de um relacionamento como um fracasso, estamos apenas limitando nossa visão sobre o que ele pode realmente significar. O término pode ser, na verdade, uma oportunidade de reavaliar nossas escolhas, de entender o que realmente queremos e de crescer como indivíduos. O fracasso, portanto, não é algo que nos define, mas uma lição que nos prepara para um futuro melhor. Para os estoicos, a chave é a aceitação. Aceitar que, embora a dor do fim de um relacionamento seja real, ela não é um reflexo de nossa falha pessoal. Aceitar que a vida é feita de altos e baixos e que cada momento de dificuldade traz consigo uma chance de aprender, crescer e nos tornar mais fortes. O verdadeiro fracasso, na visão estoica, é não aprender nada com as experiências que a vida nos oferece. Ao abandonar a visão de que o fim de um relacionamento é um fracasso, podemos aprender a ver cada experiência como uma oportunidade de crescimento. E, em vez de ficarmos presos à dor, podemos usar essa dor como um combustível para nos tornarmos pessoas mais sábias e mais preparadas para o futuro. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: "Eu sou uma lição viva". À medida que seguimos em frente, a ideia de autossuficiência emerge como uma das maiores lições da filosofia estoica. Muitos de nós, após um término, buscamos desesperadamente por uma nova relação ou por algo externo que nos faça sentir completos novamente. A verdade, no entanto, é que o maior presente que podemos dar a nós mesmos é a capacidade de sermos completos por nossa própria conta. Os estoicos acreditavam que a verdadeira independência emocional não vem de dependermos de outros, mas de aprender a cultivar nosso próprio bem-estar interior. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que a felicidade depende de nós. Isso não significa que devemos rejeitar os outros ou a ajuda alheia, mas sim que devemos nos fortalecer internamente, de modo que nada, nem ninguém, tenha o poder de abalar nossa paz interior. Ao longo do tempo, aprendemos que buscar a aprovação ou o amor de outras pessoas é uma forma de nos tornarmos vulneráveis a sentimentos de insegurança. Mas quando nos tornamos autossuficientes emocionalmente, somos mais fortes e mais resilientes. O fim de um relacionamento deixa de ser visto como uma perda e começa a ser visto como um espaço para crescer, para buscar dentro de nós mesmos aquilo que realmente precisamos. A independência emocional,
É uma habilidade que, uma vez cultivada, nos prepara para viver de maneira mais plena e menos refém dos altos e baixos das relações externas. Ser autossuficiente não significa que devemos viver isolados, mas que somos capazes de encontrar paz, equilíbrio e felicidade dentro de nós mesmos. Quando aprendemos a ser completos sem depender de outro ser humano, ganhamos uma nova perspectiva sobre nossas próprias vidas e o que realmente importa. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: eu sou completo por mim mesmo. Por fim, quando olhamos para o futuro após o fim de um relacionamento, é importante lembrar que a dor, por mais intensa que seja, não é o fim da nossa jornada. Na verdade, ela é apenas o começo de um novo capítulo, e os ensinamentos da filosofia estoica nos convidam a olhar para essa dor como uma oportunidade de renovação e transformação. A filosofia estoica nos lembra constantemente que a única coisa sobre a qual temos controle absoluto é a nossa reação. A vida, com suas alegrias e tristezas, é imprevisível e muitas vezes desafiadora. Porém, a verdadeira sabedoria está em aprender a navegar por ela com equilíbrio, aceitação e, acima de tudo, resiliência. O que aprendemos com o estoicismo é que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como nos adaptamos a eles. Isso nos dá uma força imensa, pois entendemos que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a nossa paz interior depende da nossa capacidade de manter a calma e a clareza. O fim de um relacionamento, portanto, deixa de ser uma tragédia e se torna uma oportunidade de reinício. Nosso maior desafio não é o que aconteceu no passado, mas como escolhemos agir no presente e como nos preparamos para o futuro. A dor será superada, a solidão será transformada em força, e as lições que tiramos dessa experiência nos tornarão mais sábios e mais preparados para a vida que nos espera. A verdadeira vitória está em seguir em frente com a confiança de que, por mais difícil que seja, podemos sempre aprender, crescer e nos tornar versões melhores de nós mesmos. Se você quer mudar sua vida, se inscreva no canal e comente: eu estou pronto para o meu novo começo.